A mídia digital ela está tão inserida na nossa vida que alguns elementos parece que passam despercebidos. Eu tenho visto e acompanhado algumas dermatologistas e eu adoro as postagens delas no seguinte sentido: elas têm um staff de assessoria tão grande e que eu fico pensando, será que isso é mídia digital? O que seria a mídia digital? Será que é ter alguém para me ajudar a fazer as postagens, os stories, os feeds, os reels, enfim, tanta informação. Então, hoje, o nosso bate-papo vai te esclarecer todas essas dúvidas. O que é que faz uma empresa de mídia digital? Para você ponderar se você precisa ou não. E mais, para que você não se assuste e você pense que você está pagando muito caro, quando, na verdade, você está fazendo um grande investimento. Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso assunto é mídia, é marketing digital. E eu estou hoje acompanhada com a Julie. Seja bem-vinda, Julie. Obrigada, Clau. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você que está nos acompanhando. Hoje o bate-papo vai ser digital. Vai render. Hoje, quem não sabe, vai aprender. Exatamente. Fernanda Julie é formada em Direito, é mestre em Direito Constitucional. Quem da área do Direito sabe que é difícil. Ela é acadêmica do curso de jornalismo, é ex-policial, professora universitária, há um ano empresária. Eu a conheci numa reunião de grupo de empresárias, que hoje eu faço parte desse grupo com muito prazer. É um grupo muito legal, né, Julie? Sim. E ela é sócia da 4S Assessoria. Quando a Julie falou, né, sobre o desempenho dela na profissão, eu fiquei pensando, bom, com esse currículo, formado em Direito, mestre em Direito Constitucional, né, professora universitária, ex-policial, o que aconteceu, né? Que abandonou tudo e veio para o marketing digital. Então, seja bem-vinda, Julie. Eu quero, antes de mais nada, né, de você me explicar um pouco mais sobre o marketing digital, que eu preciso aprender, eu quero que você me explique o que aconteceu para você ter abandonado tudo e virado a página. Claro. Bom, isso gera muita curiosidade, Clau. Todo mundo que me acompanha na rede social, sempre eu recebo uma pergunta. Fer do céu, você abandonou a farda? A pergunta vem desse jeito. Você abandonou a farda? Sim, eu deixei a farda de lado. Eu fui policial militar por 8 anos. Tive essa carreira de hierarquia e disciplina. Contribuí muito para a polícia militar e ela também contribuiu para formar a pessoa que eu sou hoje, que eu falo assim, hoje eu sou uma pessoa determinada, esforçada, disciplinada, graças à polícia militar. Mas, depois de 8 anos, eu entrei com 22 anos apenas, então assim, depois de 8 anos eu fui me descobrindo, eu fui estudando, fazendo mestrado, e eu fui conhecendo novas áreas e me identificando muito com a área da comunicação. Tanto, Clau, não sei se você conhece a Escola de Formação de Soldados aqui em Maringá. Não conheço. Aqui em Maringá nós temos uma escola de formação e nos meus últimos 3 anos como policial, eu trabalhei nessa escola. E aí eu me identifiquei como professora, fui fazer o mestrado e eu tive um comandante que ele falou assim, você se comunica muito bem, você é humilde, você consegue trazer aquilo que nós já conversamos nos bastidores sobre o carinho, o amor, porque na polícia militar às vezes é tão rígido as coisas, e eu conseguia trazer esse amor. E eu comecei a estudar sobre comunicação, fiz vários cursos de oratória, e eu falei assim, a comunicação parece que está me escolhendo. E estudando comunicação, eu comecei a estudar sobre o marketing também. E eu fui cada vez me apaixonando mais, e vendo também as pessoas ganharem muito dinheiro, porque o dinheiro também é bom. Mas algo me chamou muita atenção e que talvez quem esteja nos assistindo se identifique de alguma forma. Eu já estava, assim, um pouco insatisfeita com o trabalho. Eu já não via mais crescimento, motivo de ir trabalhar. A qualidade de vida também não era muito boa. Ser policial é muito nobre, porém, é uma carreira extremamente difícil. Eu não sei se você sabe, Clau, mas é a única profissão que você faz um juramento com a própria vida. Nenhuma profissão você levanta a mão e fala no sacrifício da minha própria vida. Não sabia. Sim, nós fazemos. Então, quando nós nos formamos policiais, bombeiros, militares,
Nós estendemos a mão e falamos, com o sacrifício da própria vida. Então, assim, me dediquei esses 8 anos, mas vi que podia galgar passos maiores na comunicação e no marketing. Entendi. Nossa, que bacana, viu? Porque, assim, é muito nobre, né? O policial, o bombeiro. É uma questão de doação, assim... Eu entendia que era uma consequência, tá? Às vezes, a perda da vida, né? Um risco da própria profissão. Nunca imaginei que tivesse no juramento. Tem um juramento. As pessoas não sabem. Tanto que quando eu comecei a me destacar nas redes sociais, foi por compartilhar a minha vida como policial. Então, eu comecei postando uma foto, e aí eu via que gerava muita curiosidade. E as pessoas também começaram a vir me perguntar, Fer, como eu faço para ser policial? Ou assim, olha, meu filho gostaria de ser policial. E aí eu comecei a ensinar, dar dicas, sugestões. Também dei aula em um cursinho preparatório para a carreira militar. E eu fui me identificando cada vez mais com a comunicação. Entendi. Por meio, né, de ser professora. Então, foi assim a minha carreira. Foi uma leve transição, não foi nada abrupto, como as pessoas pensam. Ah, acordou um dia, não quis mais ser policial. Não, eu fui evoluindo cada dia. Entendi. E até quando eu acredito que tenha começado a fazer essas postagens, aí você percebeu, não é? Sim. Assim, o alcance que tinha e como poderia ter uma forma mais eficaz de transmitir essa mensagem, foi isso? Exatamente. E aí eu comecei a estudar sobre o marketing porque eu queria que a minha mensagem chegasse a mais pessoas. Entendi. Então eu comecei a fazer cursos sobre marketing. E aí eu comecei a utilizar as estratégias no meu Instagram. Mas eu nunca imaginei que hoje eu seria sócia, por exemplo, da 4S Assessoria, que eu trabalharia com isso. Começou como um hobby, como algo que eu gostava de fazer. E aí eu fui me identificando cada vez mais. E agora tornou-se empresária. Exatamente. Há 1 ano eu deixei a farda e agora eu sou empresária. Olha, Julie, eu te chamo de Julie ou de... Pode me chamar de Julie. Adoro Julie. Ai, que bom. Inclusive, lá na polícia eu era soldado Julie. E aí, quando eu saí, eu falei, não, eu vou continuar como Julie. Julie é seu sobrenome? É, Fernanda Julie. Ah, olha, mas Julie é lindo. Obrigada. Bom, é o seguinte, quando eu vou falar por mim, quando eu ouço falar sobre mídia digital, sobre marketing digital, sobre empresas, eu penso sempre numa outra empresa contratando uma empresa. Nunca imaginei eu, como pessoa física, precisando de um serviço de uma empresa de marketing digital. Tá, mas qual é o meu foco? São os cursos. Então, todo esse um canal, né, todo esse bate-papo começou pensando em chamar as pessoas do mercado imobiliário para as minhas redes sociais e das minhas redes sociais para os cursos que eu vou lançar. Eu sou uma professora, eu amo a minha profissão, né? Tanto de corretora quanto de professora, mas a profissão de professora, ela me cativa da mesma forma que a comunicação cativou você, porque eu consigo levar informação. E junto com isso, amor, credibilidade, isso me satisfaz demais. Ao unir o que eu sei fazer de melhor no mercado imobiliário com esse dom que eu tenho da docência, eu pensei em soltar os meus cursos, né, de forma online. Mas enquanto eu não conseguia fazer isso efetivamente, que agora vai para o ar, se Deus quiser, isso aí. Eu comecei com esses bate-papos. E, num primeiro momento, eram pessoas do meu mercado imobiliário, né? Então, o Fernando... do primeiro registro de imóveis, o Marcos Pascolati do quarto registro de imóveis, o Marcelo Salles do tabelionato, alguns amigos que são do direito imobiliário, enfim, foi assim que foi passando o tempo, só que eu desenvolvo meu trabalho como professora, né, dou aula no curso de negócios imobiliários na Unicesumar, eu faço perícias judiciais também, e aí as pessoas começaram a me chamar nas redes sociais. Então, como eu me dedico ao Instagram, eu coloco lá o que eu tenho que colocar e as pessoas olham para mim e falam, nossa, você viu o fulano? Não vi, porque eu não vejo nada. Quando eu percebi, Julie, eu tinha um monte de mensagens, e tenho ainda no Face, tá? Então, foi meu aniversário recentemente,
não consegui agradecer as pessoas. Eu vejo que tem notificação, não consigo. Eu não consigo abrir meus e-mails. Eu sei que eu tenho que fazer vídeos, eu sei que eu tenho que fazer publicações, eu não consigo. E aí, eu perguntei para a Nanda, né, aqui da Adventure, se eles prestam esse serviço. E ela disse que sim, e eu estou prestes a contratá-los, porque eu estou aqui todo dia, eles sabem o que eu faço. E eu nunca imaginei que eu precisasse de alguém para me ajudar a responder também as perguntas, para me auxiliar. É isso que a sua empresa faz? Exatamente, exatamente. Hoje nós prestamos todo esse auxílio, principalmente para empresários individuais. A pessoa, por exemplo, como você, que agora, principalmente depois da pandemia, que todo mundo foi para online. Eu lembro não sei se você recorda que fez um boom as lives. Sim. Todo dia tinha live. Então, o que aconteceu? O pequeno empresário que fazia o bolo, fazia o salgadinho no bairro, ele precisou vir para a internet para divulgar o trabalho dele. E tem muitos pequenos empresários que investiram nessa assessoria ou eles mesmos foram estudar sobre o assunto para cuidar mais do Instagram e eles se desenvolveram muito mais que grandes empresas que pensaram assim, nós não precisamos, vai passar, né? Vai passar, eu já estou super bem. Enquanto isso, o pequeno empresário cuidando das postagens dele, usando as estratégias de marketing ou contratando alguém para gerenciar o tráfego, por exemplo, gerenciar a rede social. Então, hoje, a minha empresa, eu e a minha sócia Thaís Pismel, nós fazemos isso. Nós fazemos assessoria de imprensa, assessoria de comunicação e marketing. E eu falo que a habilidade da comunicação é questão de sobrevivência e do marketing também. Porque não adianta você saber se comunicar bem e você não utilizar o marketing para levar essa comunicação para mais pessoas. Entendi. E também não adianta você saber cuidar do seu Instagram, deixar ele todo bonitinho, o feed. Sabe quando você entra no feed, tá a coisa mais linda? Mas a pessoa não grava um story, não grava um vídeo, tem medo ou não sabe como transmitir aquela informação. A união do marketing com a comunicação é a receita para o sucesso. Faz parte, na verdade, da receita para o sucesso de uma empresa. E aí, esse é o lema da 4S Assessoria. Qual serviços vocês prestam lá? Só para poder ajudar o pessoal. Sim. E para mim também, tá, Julie? Para eu entender, né, até que ponto a empresa vai poder me ajudar e eu deixo isso com a empresa e faço outra coisa, né? Ótimo. Eu vou falar principalmente da minha parte, que é o que eu gosto muito, que é a gestão da rede social. Tá. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok também. Então, nós fazemos toda essa gestão de acordo com a necessidade do cliente. Então, ele fala assim, eu quero cuidar só do meu Instagram. Ok. Quero cuidar do meu Instagram, do meu YouTube e das outras redes sociais. Ótimos. Então, nós fazemos um tratamento totalmente personalizado de acordo com o que o cliente precisa. Olha, eu preciso que você cuide do meu feed, eu preciso que você cuide dos meus stories, que você me ajude a fazer a live, comprar um equipamento, ajudar na gravação, que você me ajude a responder os directs, por exemplo, para não deixar as caixinhas lá, o pessoal sem responder. Porque às vezes a pessoa vê você no store, você subiu um story há 1 minuto. E a pessoa fala, mas poxa, eu tô mandando aqui uma mensagem pra Clau e ela não me responde. Isso, é minha cara isso. Ai, meu Deus. E a pessoa fala, não, mas a Clau tá no celular, porque olha, ela acabou de postar. Então, o melhor de tudo é a pessoa ter essa assessoria para não deixar nenhum buraco na empresa dela. Porque hoje eu falo, o Instagram é a nossa empresa. Principalmente para quem trabalha com marketing. Então, você quebrar todas as objeções do seu cliente. Se manda uma mensagem, responde prontamente. Se você está no evento, já sobe os stories. As pessoas gostam de criar um relacionamento por meio dos stories. Se foi num evento ou se tem alguma informação, posta no feed. Então, nós fazemos todo esse trabalho de marketing, de estratégia de marketing da rede social. Clau, você já fez gestão de tráfego da sua rede social? Olha, eu vou falar que fiz, mas não foi eficiente, não. Julie, até me desculpa, eu vou fazer um meia-culpa em público, tá, gente? Porque, embora eu tenha um trabalho técnico específico e fico brava quando as pessoas não valorizam o meu trabalho, não é que eu não valorizo o seu trabalho, não, tá? Porque eu não conhecia e nunca pensei que fosse necessário. Até o momento em que eu percebi que eu poderia estar deixando as pessoas tristes por estarem me chamando
e até eu vou aproveitar e fazer o segundo meia-culpa. Eu vi uma menina que me chamou o ano passado, fazendo uma pergunta técnica, Julie, sabe, no Face. Ela precisava de ajuda, eu poderia ajudar, mas eu não vi, porque não dei conta de fazer tudo. Então, assim, eu fiz, mas eu fiz, assim, de forma muito amadora, e acredito que não tenha tido eficácia. Não, eu tenho certeza que não foi eficaz, tá? Porque eu não soube fazer. Porque, pelo que eu vi, você tem uma métrica também, você precisa direcionar diretamente para o seu público-alvo. Então, de repente, eu não fiz isso com eficácia. Por isso que não deu resultado, é isso? Exatamente. As pessoas, elas não entendem o valor e a importância da gestão do tráfego. Não adianta você ter um feed bonito com várias postagens, não adianta você fazer 1000 stories por dia, se esses stories, essas postagens não chegam para ninguém. Ficar no orgânico é muito difícil, é muito trabalhoso. Não adianta você ter uma ótima comunicação, por exemplo, se essa comunicação não chega para as pessoas. A gestão do tráfego, ela vai fazer isso. Nós vamos, por meio das métricas, de forma profissional, fazendo uma análise, por exemplo, dentro do Facebook Ads, nós vamos analisar e vamos encontrar o seu público-alvo. Porque ninguém que também está na rede social, por exemplo, ou algumas pessoas estão, mas a maioria está utilizando como empresa, então ela quer encontrar o público-alvo dela para depois de um certo relacionamento, fazer uma venda para que ela contrate o serviço. Então, eu trabalho dessa forma. Inclusive, eu não sei se você sabe, eu tenho os meus treinamentos na Hotmart. Eu já vendi mais de 100 mil reais na Hotmart. Mas por quê? Porque eu utilizo o meu Instagram como porta de entrada, mas essa pessoa, ela veio pela gestão do tráfego. Então, eu tenho clientes, por exemplo, alunas, no caso, do Rio Grande do Sul, eu tenho do Pará, tenho do Nordeste, eu tenho de vários estados. Como que eu cheguei até elas? Por meio da gestão do tráfego. Entendi. Olha, e você vê como assim, é um assunto, parece que recorrente, porque não soa nada diferente nos ouvidos da gente, marketing digital. Ah, tá, né? A gente fala como se conhecesse. Então, assim, parece até primário, e a abordagem que eu vou fazer para você, talvez as pessoas tenham vergonha ou acham desnecessário perguntar. Então, acredito que sejam a maioria como eu. Acho que no primeiro momento, não, eu não preciso. E depois esse serviço é muito caro, né? O que vai me trazer de retorno? Sendo que a coisa é bem clara em matemática. Exatamente. Não é mesmo? Se eu tenho um serviço ou um produto a oferecer e se eu estou usando as redes sociais para isso, que as pessoas precisam conhecer o meu trabalho, né? Eu preciso ter uma gestão. E às vezes as pessoas não entendem. Agora, como é que eu vou contratar uma boa empresa? Porque, olha, Julie, maus profissionais ou profissionais mal preparados existem em todos os segmentos e acredito que no marketing digital também. Como é que a pessoa vai conseguir selecionar uma boa empresa? E mais, vou até adicionar uma outra pergunta. Eu tenho uma sobrinha que ela é dentista, tem uma clínica de estética e ela é no estado de São Paulo. E ela contratou uma equipe de marketing de outro estado, né? E eles fazem o trabalho para ela, assim, normalmente, como se estivessem na mesma cidade. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu achei que não fosse ter muita eficácia. Depois eu fui percebendo que não há necessidade, né? A questão física e logística não é barreira, né? Uhum. Olha, eu gostei muito da sua pergunta, faz todo sentido. Hoje você consegue trabalhar de qualquer lugar, em home office. Não precisa ter uma estrutura física, nós fazemos tudo pelo computador, por exemplo, utilizando as nossas ferramentas. Então, quando você for contratar um profissional para fazer a sua gestão do tráfego, para fazer a gestão da sua rede social, veja os clientes que ele já atende, por exemplo, ou primeiro de tudo, olhe o próprio Instagram dele. Então, a pessoa entra no meu Instagram, ela vê lá, esses dias eu comemorei 40 mil seguidores. E agora eu já estou próximo dos 44 mil. E aí a pessoa, ela vem, nossa, mas você está comprando seguidor? Como que você consegue tão rápido? Eu falo gestão de tráfego. Aí eu abro o meu Instagram e daí tem lá, seguiu. Quantas pessoas me seguiram? E eu falo, isso aqui eu não consigo por meio do orgânico. Ou se você consegue, é difícil, seu vídeo tem que viralizar, tem que dar certo. E na gestão do tráfego, não. Então, olha o resultado que ela tem, por exemplo, na própria rede social dela. Mas você pensa assim, mas não é todo mundo que gosta de trabalhar com a sua própria rede social.
peça exemplos de pessoas que ela já está trabalhando, de cliente, converse com ela. Hoje eu tive uma reunião, por exemplo, e eu deixei bem claro para a pessoa que eu estava conversando do tratamento personalizado para ele, porque grandes empresas têm bastante. E aí, como uma pessoa como eu se destaca em relação às empresas grandes, com várias pessoas? É o tratamento personalizado. Nós gostamos daquilo que é feito para nós, com carinho, do jeitinho, atendendo às nossas necessidades. Então, às vezes, vale mais a pena contratar um profissional, como eu, do que uma grande empresa. Não que a empresa não vá prestar um bom trabalho, mas se você quer aquele feeling, como nós já conversamos, do carinho, que hoje falta isso, é tudo muito frio. Eu vejo muitas pessoas reclamando. Contratei uma empresa e ela me entrega lá 10 posts, todos praticamente iguais, sem valor nenhum. E você faz isso também? Eu Você faço. Entrega todo o material? Entrego todo o material, só que antes, conversado com a pessoa, passa pela análise da própria pessoa. E quando a pessoa contrata uma empresa, na verdade, é meio que o contrário, né? A empresa que faz tudo do jeito dela. Não, aqui nós falamos, Clau, vamos sentar. Qual que é o seu jeito? Qual que é o seu linguajar? Como você gosta de se relacionar? Vamos deixar com a sua carinha, não com a carinha da minha empresa, para que a minha empresa se destaque. Não, vamos deixar com a sua carinha. Porque pessoas se conectam com pessoas. Então, esse é o meu lema. Pessoas se conectam com pessoas. E eu gosto de uma outra frase que é a seguinte: quem não é visto, não é lembrado. É a cara da minha mãe. Minha mãe falou isso a vida inteira. A minha também. É? E eu levei ao pé da letra o que minha mãe fala. Então, eu sempre utilizo. Quem não é visto, não é lembrado. Mais uma vez, a importância do tráfego pago. Um store que você, por exemplo, vai postar e vai ter ali 50 pessoas que vão ver. Quando você faz a gestão de tráfego, 1000 pessoas vão ver. Entendeu? E aí também tem questão de remarketing, que você fica aparecendo pra pessoa. Sabe quando você entra numa loja pra comprar uma viagem, e aí depois fica aparecendo aquela viagem o tempo todo? Sim. A empresa fica te lembrando, vamos comprar, vamos comprar. É o remarketing. Tudo por meio da gestão de tráfego. Ela é extremamente importante hoje. Nossa, você estava falando, eu fiquei pensando no seguinte. Eu acordei, se eu não me engano, foi num domingo, e eu vi uma reportagem, não me lembro aonde, falando sobre um rapaz, a trajetória de um rapaz, que ele era auxiliar de um outro profissional e ele aprendeu a fazer filtros. E aí foi falar sobre o filtro, tal, ele foi explicando os filtros que ele fazia e aquilo ficou na minha cabeça. Como eu trabalho em AD, eu comecei a fazer aqui o nosso bate-papo, aí eu percebo, eu tenho 57 anos, então, eu vou fazer uma maquiagem. Então, vou fazer uma maquiagem melhorzinha. Ai, não tá legal. Aí, às vezes, não dá tempo. Aí, eu quero gravar um vídeo, estou toda derrubada. Pensei, meu Deus, eu me lembrei do filtro. E me lembrei daquele rapaz. E procurei no Instagram, encontrei. E vou até fazer a propaganda, porque foi muito eficaz. Legal. E vem de frente a isso que você está dizendo. É o rei dos filtros. E aí, ele faz filtros para todos os famosos. E daí eu entrei em contato, pensei, meu Deus, acho que não vai dar em nada, né? E eu, com essa minha vida corrida, mandei uma mensagem e eles responderam. Resumo da ópera. Eu fui gravar um bate-papo na rádio, num programa de uma amiga minha, e eu falei, vamos colocar o filtro para a gente tirar uma foto, né? Mas que filtro? Eu falei, o meu. Mas como o seu? Você tem filtro? Eu falei, tenho. Não, mas é seu mesmo? Foi feito para você? Eu falei, foi. Mas quem que fez? Eu falei, o rei dos filtros. Mas quem que é ele? Eu falei, dá uma olhada no Instagram dela, foi ver, ela não sabia. E o que aconteceu, Julie? Quando eu fui instalar o filtro, eu tive alguma dificuldade, porque eu tinha que linkar com o Face, e tinha alguma situação que eu precisava fazer. E eles me atenderam, eu fiquei assim o domingo inteiro conversando com alguém. Eu dizia, olha, não está dando certo. A pessoa falava, por que você não tenta isso? Por que você não tenta aquilo? Se eu não me engano, eu devo ter pago R$380. E o atendimento que eu tive, eles ficaram dias me ajudando. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, assim, hoje eu posso acordar do jeito que for, coloco o filtro, arrumo o cabelo, gravo o vídeo. Adoro. E acabou, sabe, assim. E às vezes as pessoas não compreendem a eficácia que tem, né, contratar uma empresa como a sua, por exemplo, sabe, assim, porque acaba sendo uma necessidade, porque eu quero mostrar que eu estou em algum imóvel, ou olha,
pessoal, agora aconteceu isso, daí eu fico olhando para mim, olho e falo, meu Deus, vou ter que me arrumar, né? Não vai dar tempo. Então, o filtro já ajuda muito. E a mesma coisa que é o trabalho que vocês fazem, né? Enquanto vocês fazem essa parte que demanda um tempo danado, né, para mim, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, Exatamente. que é o meu trabalho, né? E você vê que a Fernanda, nossa colega, né, ela veio do grupo de empresárias, né, idealizadora do grupo, ela veio fazer um bate-papo e ela pegou, coletou uma parte, pensou e colocou nas redes sociais dela com legenda. E aí eu pensei, eu quero fazer isso também. E aí eu liguei para ela. Eu falei, Fernanda, como é que eu faço isso? Aí ela me explicou. Consegui fazer, me achei o máximo. Depois eu pensei, não, mas eu quero colocar legenda. Aí a Kelly, que trabalha comigo na Unicesumar, falou, olha, você baixa esse aplicativo, é só você fazer isso. Eu falei, gente, adorei. Não, isso é ótimo. Muito. Daí pensei, vou fazer isso com todos. Que horas? Exatamente. E aí, nessa hora, você nos contrata. Entendi. Quem está em casa me contrata, porque eu sei que você já tem alguém aí. Nossa, olha, eu nunca imaginei, assim, como é interessante, porque se eu tivesse já disponibilizado esse pequeno trecho, né, nas minhas redes sociais, talvez mais pessoas se interessariam em ver esse nosso bate-papo, não é isso? Exatamente, com certeza. Essa é a importância de você ter alguém gerindo a sua rede social para deixar você, porque você é o expert. Então, você é o expert no seu assunto. Então, vamos deixar você trabalhar. Literalmente, eu vou assessorar você. Eu vou deixar de uma maneira toda pronta para que você não tenha preocupação. Inclusive, nós estávamos falando sobre assessoria de imprensa, de comunicação, da pessoa que recebe um convite para vir aqui no podcast, mas não aceita, porque a pessoa tem medo, tem vergonha, insegurança. Olha, eu quero trazer uma pessoa aqui que eu vou recomendar você, tá, Por Julie? Por favor, me recomende. Porque ele é especialista ele faz perícia grafotécnica, é grafotécnica que fala? Acho que de assinatura, né? E para nós do mercado imobiliário isso é muito importante. Bacana. Sabe, uma assinatura falsa, né, num documento, numa procuração, isso dá uma complicação muito grande. Eu queria muito que ele viesse, sabe? Mas aí ele não, nem vergonha. Talvez, se ele tivesse a sua assessoria, com não é? certeza. E aí você estaria com ele nesse momento aqui? Sim. Então, eu presto toda essa assessoria de comunicação e imprensa no sentido de preparar o que a pessoa vai falar, orientar ela, tom de voz, gesto, olhar, como controlar o nervosismo. Postura, né? Exatamente, a respiração. Porque todo mundo sabe falar sobre o assunto que ela domina. Eu sei falar sobre o meu assunto, só que eu não sei transmitir da maneira correta que o outro entenda. Então, nós temos que fazer com que a nossa mensagem chegue e a outra pessoa entenda. Por vezes, nós somos do direito, um vocabulário um pouco mais técnico. Se eu estou aqui no podcast, eu posso falar de um vocabulário mais tranquilo, que gere mais conexão. Dependendo ainda, né, em outros momentos, nós podemos fazer alguma piada, algo que faça a outra pessoa entender, dar exemplo. Então, com certeza, uma assessoria de imprensa e comunicação, hoje, olha, é extremamente importante. Eu vou falar uma frase que eu gosto muito. Falar em público é sempre uma oportunidade de demonstrar a pessoa maravilhosa que você é, o profissional excelente que você é. Se você não aceita a oportunidade de falar em público, de dar uma entrevista, o seu concorrente, ele vai aceitar, com certeza. E você vai perder uma oportunidade muito boa. Olha, e é verdade, viu, Julie? Assim, as pessoas às vezes não dimensionam a proporção que isso tem, né? É muito importante mesmo. E olha, pessoal, a Ari que faz a minha assessoria aqui nos vídeos, né? Então, ela disse para mim, Clau, no meio do vídeo, né? Ou no começo do vídeo, e eu esqueci, tá? De fazer a tarefa de casa. Então, pessoal, se vocês estão gostando do bate-papo, essa é a indicação, tá? Da área, ela vai puxar minha orelha. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, isso é importante. E assim, para mim, né, que meu objetivo principal não é esse, mas sim levar informação técnica para os meus colegas corretores, é muito importante que as pessoas vejam, até do meu mercado, a credibilidade que tem um profissional do mercado imobiliário. Exatamente. Então, assim, eu fico muito feliz de você ter vindo aqui e me explicado, porque nesse momento a minha preocupação é essa. E eu perguntei realmente
ontem ou antes de ontem que eu chamei a Nanda e perguntei, porque eu sentia essa necessidade. Eu não conseguia fazer a entrega que eu gostaria, porque eu preciso continuar desenvolvendo meu trabalho técnico. Mas para isso que tem uma empresa de marketing digital, né, Nanda? Exatamente. Olha eu falando Nanda, mas é Julie, né? Mais alguma coisa, Julie, que você quer chamar a atenção das pessoas? Assim, o último recadinho, porque é muito importante isso, sabe? Eu falo por mim. Se eu soubesse disso, eu teria poupado meu tempo antes, teria tido um alcance muito maior, né? E uma eficácia também mais garantida, vamos dizer. Sim, para a gente encerrar, eu gostaria de dizer que o profissional que domina o conteúdo técnico, ele tem espaço no mercado. O profissional que domina a arte da comunicação também tem espaço no mercado. O profissional que domina o marketing também. Só que o profissional que consegue aliar essas 3 competências, conteúdo técnico, comunicação e marketing, o sucesso para ele vai ser consequência. Então, se você hoje está em déficit em algum desses pontos, procure um profissional para te ajudar. E, claro, já vou me colocar à disposição. Meu Instagram, @FernandaJulie. Ótimo. Julie, o seu Insta vai estar, tá na descrição do vídeo. Pessoal, é sério isso, não é merchan, não. É necessidade mesmo, tá? Porque nós precisamos disso. O grupo, eu até aceitei o convite da Fernanda, porque nós precisamos de networking, né? Nós temos que fazer junto essa questão digital com a questão presencial, né? Que agora é possível, que a gente haja essa conexão, por isso que você está aqui hoje. Que bom. Né? E eu agradeço demais, assim, uma jovem brilhante. Obrigada. Como é você. Eu estou, assim, realmente encantada, sabe? E, assim, com as esperanças renovadas, Julie, porque você, como é professora também, você observa que depois desse episódio que nós tivemos dessa pandemia, a questão cultural, o interesse por buscar aprender melhor, fazer cursos, uma qualificação, uma formação, diminuiu. E as pessoas imaginam que na sorte elas vão conseguir alguma coisa e não é assim que funciona, né? Não. Quando tem aquela frase que é a seguinte: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Exatamente. Tá certo. Julie, muito, muito obrigada. Obrigada. Fica aí a dica para vocês. Pense nessa questão, tá? Do marketing digital, que é muito importante. E não percam os outros episódios que eu tenho bate-papos incríveis. Até a próxima. Até a próxima.